Olá pessoal, professor Charles Bazanella. Hoje eu trago uma videoaula para vocês referente à lei de Hess, onde eu trago para vocês dois exemplos comentados, tá? Então, de acordo com o que eu for passando os slides, a gente vai estudar e vai ver uma forma de se calcular essa entalpia através da lei de Hess. Lembrando que Hess dizia que uma reação ela não ocorre só de forma geral, e sim ela pode ocorrer por etapas. Então é isso que nós vamos ver nesta aula, é isso que nós vamos ver hoje. São dois exemplos que vai mostrar como calcular esse ΔH por outras reações intermediárias. Então vamos lá. Primeiro exemplo, ele trazia esse exemplo aqui onde ele diz assim, ó, o besouro bombardeiro usa como mecanismo de defesa uma reação química que converte a hidroquinina em quinona, juntamente com a decomposição do peróxido de hidrogênio. Então ele traz para nós essa reação aqui, que é uma reação que diz que nós que é o C6H4OH2 mais H2O2, que reagiu ou formou, é a flechinha, né? C6H4O2 mais 2H2O. E aí ele diz assim, a quinona, produto da reação, funciona como um repelente para outros insetos, impedindo que eles se aproximem. Qual o tipo de reação gerada pelo besouro bombardeiro? Então ele quer saber qual é o tipo de reação. Para eu saber o tipo da reação, se ela é exotérmica ou endotérmica, eu preciso calcular o ΔH. Para isso, ele deu para nós três etapas. Ele deu a etapa intermediária 1, etapa intermediária 2 e etapa intermediária 3, onde são três reações intermediárias que ocorrem, né, para ter essa etapa geral. Então, dentro dessas três etapas, ou cada etapa que ocorre, ele libera ou absorve uma quantidade de energia. Usando essas três etapas, nós vamos definir essa etapa geral e vamos definir a sua entalpia, ou seja, o seu ΔH. Então vamos lá. Vamos redefinir o que nnós temos aqui. Reação geral, C6H4OH2 mais H2O, que formou C6H4O2 mais 2H2O. A pergunta é, quem é o reagente e quem é o produto da nossa reação? Essa é a primeira definição que vocês têm que fazer. Primeiro passo, os reagentes é tudo aquilo que está antes da nossa flecha, antes de ocorrer a reação. Então, se está antes dessa flecha aqui, significa que é os nossos reagentes. No nosso caso seria o C6H4OH2 mais o H2O2. E tudo que está depois dessa flecha é para nós considerado como nosso produto, que seria o C6H4O2 mais o 2H2O. Então, definimos quem é o reagente e definimos quem é o produto. O que nós temos que fazer agora? Localizar esses reagentes e localizar esses produtos dentro das nossas etapas intermediárias. Então, se eu for observar, o nosso primeiro reagente é o C6H4OH2. Ele está presente dentro da primeira etapa intermediária. Então, já localizamos o nosso primeiro reagente. Agora, o nosso segundo reagente seria o H2O2, que está presente dentro da nossa segunda etapa. Então, nós já temos a primeira etapa, o C6H4OH2, e na segunda etapa intermediária nós temos o H2O2. Localizamos os dois reagentes dentro das duas etapas intermediárias. Agora nós temos que localizar os produtos. Se eu for analisar o C6H4O2, que é o nosso primeiro produto, também está presente dentro da primeira reação, dentro da primeira etapa. E o H2O, ele está presente em duas etapas. Está presente na etapa 2 e também na etapa 3. Bom, o que acontece? Pode se separar dessa forma? Pode. Como são etapas intermediárias que estão ocorrendo, significa que são várias reações que ocorrem de forma rápida para formar nossa reação geral. Então significa que sim, pode ter uma etapa 2 e pode ter uma etapa 3 com duas substâncias iguais. Ok, não tem problema nisso. Achamos os reagentes, achamos os produtos. O que nós temos que encontrar agora, né, ou observar agora, é as quantidades, se as nossas reações estão balanceadas e estão do lado correto. Se eu for analisar os reagentes, ele só traz para nós uma única substância. Como é que eu sei definir isso? Não tem nenhum valor aqui na frente. Se tivesse um valor de 2, 3, 4, significa que isso aqui teria 2, 3, 4 moléculas. Mas não tem nenhum valor.
Para nenhuma das substâncias tem nenhum valor. Já para o produto H2O, aqui na frente nós temos o número 2, o que significa que sim, aqui nós temos duas moléculas de água. Já os demais têm apenas uma única molécula. Então, nós temos que ver se esses valores ou se essas quantidades são idênticas às reações intermediárias. Já localizamos o C6H4OH2, que está na primeira etapa. E nós vimos que as quantidades dos dois é a mesma, significa que só tem uma única molécula. Se a gente for analisar para o H2O2, que também é um reagente, também só tem uma única molécula. E observe num detalhe, ambos estão antes da flecha na reação geral. E nas etapas intermediárias, ambos também estão antes da flecha. Significa que eles estão com a mesma quantidade, estão com a quantidade relacionada, ou seja, estão balanceadas e ao mesmo tempo também estão do mesmo lado, do lado dos reagentes. Já para o lado dos produtos, nós temos o C6H4O2, que seria para nós o nosso primeiro produto, que está na etapa número 1, que também está com a mesma quantidade, não tem mais do que uma única molécula. E para a água, que seriam duas moléculas de água, nós temos uma na etapa número 2 e a outra está na etapa número 3. Como ele tem que ter duas moléculas de água, se eu for considerar e somar elas, eu tenho uma na etapa 2, uma na etapa 3, ou seja, 1 com mais 1 igual a 2. Então, sim, nós temos também a mesma quantidade. E ambos estão do mesmo lado, estão do lado dos produtos, vamos analisar. Para ser um produto tem que estar depois da flecha. Se eu for analisar o C6H4, sim, está depois da flecha. E as duas moléculas de água também sim estão depois da flecha. Significa então que a nossa reação ela está balanceada, ou seja, está com as quantidades iguais e também estão do lado correto. Os reagentes estão do lado dos reagentes, os produtos estão do lado do produto. Mas aí vocês vão perguntar, mas professor, e os outros que não foram demarcados? O H2, o O2, o que vai acontecer com eles? Eles vão acabar sendo consumidos durante a reação. Significa que quando a reação ocorrer, eles vão ser consumidos e vão acabar transformando ou virando outra substância. Por isso, nós podemos eliminar elas. Como assim eliminar? Se elas estão de lados opostos, uma elimina a outra. Olha só, etapa número 1. Nós temos o H2. E na etapa número 3, nós também temos o H2. Só que na etapa número 1, o H2 está depois da flecha. E na etapa número 3, o H2 está antes da flecha. O que significa que eu posso eliminar, porque eles estão de lados opostos. Um está do lado oposto do outro. Então, vamos cortá-los. A mesma coisa acontece com o oxigênio. Se vocês olharem o oxigênio, aqui ele está do lado dos produtos, ele está depois da flecha. E aqui na etapa número 3 ele está antes da flecha. Está no lado dos reagentes. Então, são lados opostos. Conforme for ocorrer a reação, eles vão ser consumidos na reação e vão acabar desaparecendo. Significa então que nós temos agora montado a nossa equação geral. Nós localizamos as etapas, localizamos as substâncias dentro dessas etapas e nós conseguimos calcular o ΔH. Como assim? Se eu for para analisar, eu tenho uma reação geral. A minha reação geral ela é formada pelo C6H4 mais um H2O2 que formou ou reagiu o nosso produto C6H4O2 mais H2O. Lembrando que esses dois H2O vêm um da reação número 2 e outro vem da etapa número 3. 1 com mais 1, 2. Então são duas moléculas de água. E aí a pergunta é, qual é o ΔH desta reação? Segundo o Hess, o ΔH nada mais é do que a somatória das etapas intermediárias. Significa então que eu tenho que somar o ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3. Então, ΔH seria igual a, substituindo os valores, ΔH1 menos 177, ΔH2 menos 94,6 e ΔH3 menos 286. Portanto, ΔH é igual. Fazendo regra matemática, retire os parênteses, menos 177, mais com menos 94,6,
e mais com menos, menos 286,0. Portanto, 3 números negativos, eu vou somar e vou manter o sinal. E o ΔH seria menos 557,7. Com isso, eu consigo definir que se o ΔH é menos 557,6, se o valor da entalpia é negativo, temos então uma reação exotérmica. Então, esse foi o primeiro exemplo. Tá? Eu gostaria de reforçar o seguinte para vocês, que todos os elementos ou todas as substâncias presentes na etapa geral aqui em cima, todos eles já estavam do lado correto deles, ou seja, já estavam do lado do reagente ou do lado do produto, e todos eles estavam com as quantidades exatas. Em nenhum momento a gente precisou balancear. Significa que esse aqui é um exemplo simples. É um exemplo que onde vocês só tem que somar o ΔH, né? 1, 2 e 3. Bom, eu vou passar o slide. Nós vamos para o exemplo número 2. E o exemplo número 2 ele é um pouquinho mais complexo, onde ele vai ter que trabalhar uma ideia do balanceamento da reação. Então vamos lá. Exemplo número 2. Vamos considerar agora que nós desejamos determinar a variação de entalpia da formação do acetileno na equação direta abaixo. Então está aqui a nossa equação. Essa aqui vai ser a nossa equação direta agora. Tá? Eu tenho 2 carbonos que vai reagir com mais 2 hidrogênios e vai formar o C2H4. Então essa etapa geral ela é uma forma direta. Só que uma reação não ocorre nessa forma direta, ela ocorre por etapas. Então significa que ele deu para nós 3 etapas intermediárias. Quais são? Etapa número 1, etapa número 2 e etapa número 3. Cada uma delas igual ao exercício anterior. Ela liberou ou absorveu a quantidade de energia. Nós temos que analisar essas 3 etapas intermediárias e interligar com a etapa geral. Então vamos para o próximo slide. Eu trago para vocês agora o seguinte. Exemplo 2. Reação geral. 2 carbono, grafite, mais 2 hidrogênios, que formou o C2H4. Mesma pergunta que eu faço. Quem é o reagente e quem é o produto? Lembrando vocês, reagente é tudo aquilo que está antes da flecha. No nosso caso seria o 2 carbono, grafite e os 2 hidrogênios. E tudo que está depois da flecha é o nosso produto. Então nós temos agora o produto e nós temos agora o reagente. Esta foi a primeira etapa. Segunda etapa, relembrando vocês, temos que localizar os reagentes e localizar os produtos dentro das etapas intermediárias. Então, localizando, nós temos lá 2 carbono grafite, que está dentro da etapa número 2. Só que já vamos adiantar. Olha só, aqui na etapa número 2, ele tem um carbono só, não tem nenhum número na frente. Então, significa que essa reação ela está balanceada corretamente? Não, não está balanceada. Porque essa reação aqui ela só ocorreu uma vez, ó, só tem um carbono. E aqui tem que ter quantos? 2. Beleza, só observa por enquanto. Vamos para o segundo. O segundo componente é o hidrogênio. Se eu for localizar, o hidrogênio de novo está na etapa número 3. Só que olha o que aconteceu de novo. Aqui na etapa geral ele diz que tem que ter quantos hidrogênios? 2. E aqui na etapa número 3 ele diz que tem quantos hidrogênios? Só um. Não tem número nenhum na frente, então significa que é só ele mesmo. Então de novo localizamos outro reagente, outra substância que não está balanceada corretamente. Ok, marca isso. Vamos para o próximo, o produto C2H4. Localizamos o produto e o C2H4 está na etapa número 1. Mas aí tem um detalhe. O carbono grafite e o hidrogênio estavam antes da flecha, não estavam? Significa que eles estavam do lado do reagente. E o C2H4, ele está do lado do produto. Espera lá. Aqui na etapa número 1, ele está do lado do produto? Não, ele está na etapa dos reagentes. O que significa que nós temos um outro problema. Nós já localizamos agora os 3. Nós interpretamos e vimos que o carbono só tinha um deles. E aqui na reação ele pede 2. O hidrogênio ele só tinha um e na reação ele pede 2. E o produto, que é o C2H4, que deveria estar do lado do produto, ele está no lado dos reagentes. Então nós temos 3 problemas. Nós temos reações que não estão balanceadas e reações que não estão do lado correto. Então nós vamos ter que arrumar essas reações. Então vamos para o próximo slide e vamos entender melhor o que está acontecendo. Nesse slide eu já trouxe para vocês um pouquinho menor, minimizado, para a gente deixar como referência,
que é a etapa geral aqui em cima, onde é o reagente e o produto, e aqui as etapas intermediárias que nós encontramos, os três, correto? O que nós vamos fazer agora é organizar essas três etapas, deixar elas organizadas e balanceadas como elas deveriam estar. Então, primeiro passo, vamos olhar a primeira etapa, só a primeira etapa por enquanto. A primeira etapa intermediária, ele dizia que o C2H4 era o nosso produto, só que aqui na etapa intermediária ele está no lado dos reagentes, ele está antes da flecha, o que significa que essa reação ela não está tendo a sua orientação correta. Ela não deveria estar aqui no início, e sim o C2H4 deveria estar lá no outro lado. Então o que eu vou fazer? Nós vamos inverter essa reação. Para inverter essa reação, tudo que está no lado dos reagentes vai para o lado dos produtos, e tudo que está do lado dos produtos vem para o lado dos reagentes. A gente troca de lado. Só que quando a gente faz essa troca de lado, vocês têm que lembrar que a reação vai inverter. Então, se o ΔH era negativo, a reação vai inverter, o ΔH vai ter que ficar positivo. Então, vamos inverter a reação e vamos ver como ela ficaria. Então, a reação invertida ficaria desta forma aqui, ó. Ficaria 2CO2 mais 2H2O, que formou aí sim o C2H4, que está do lado do produto, depois da flecha, mais 3H2O. Aqui em cima eu trouxe para vocês a legendinha, que era como ela estava antes. Então, se vocês observarem, nós pegamos todo mundo que estava do lado do produto, passamos para o lado do reagente, e todo mundo que estava do reagente passamos para o produto. E como eu avisei, se a gente inverte a reação, se o ΔH antes era negativo, o ΔH agora vai ter que ser positivo. Beleza, arrumamos a etapa número 1, deixamos ela na ordem correta. Vamos agora analisar a etapa número 2. A etapa número 2, nós vimos que aqui na etapa número 2 nós temos apenas um grafite, só ele. Só que na reação geral ele disse que tinha que ter quantos grafites? 2. Então significa que essa reação ela não está balanceada corretamente. O que significa isso? Que essa reação não vai ocorrer só uma vez. E sim, para formar o carbono grafite, ele teria que ter quantas vezes a reação? 2 vezes. Com isso, nós vamos pegar essa reação e nós vamos ter que multiplicar ela por 2. Quando eu digo multiplicar, nós vamos multiplicar o carbono, o oxigênio, o monóxido de carbono e também o ΔH, porque a reação não ocorreu só uma vez, e sim a reação ocorreu 2 vezes. Então eu vou ter que multiplicar toda a reação. Vamos multiplicar e vamos ver como é que ela ficou. Multiplicando ela por 2, então ela passa a ter 2 carbonos, 2 oxigênios e 2 monóxido de carbono. Aqui em cima está a etapa 2 intermediária, para vocês visualizarem. Antes era somente 1, não tinha valor nenhum, então era só ele mesmo. Se eu multipliquei a reação por 2, ela ocorreu sempre 2 vezes. E lembrando, se a reação ocorre 2 vezes, uma só liberava 393,3. Se ela vai ocorrer 2 vezes, então significa que ela vai liberar o dobro. Então ela vai liberar agora para nós menos 786,6 kJ. Então também temos que multiplicar o ΔH por 2. Lembrando, por que a gente multiplicou por 2? Porque antes a etapa intermediária mostrava que só tinha um carbono. E na etapa geral ele disse que tem que ter 2. Então tivemos que multiplicar por 2. Vamos agora para a terceira e última etapa e vamos analisar de novo. Aqui na terceira e última etapa ele diz que o hidrogênio tem apenas ele. Não tem nenhum número na frente, então é só o H2. Só que aqui na etapa geral ele diz que são 2 moléculas de H2, ou seja, tem que ter 2 hidrogênios. Então, de novo, a reação abaixo não está balanceada. Significa que nós temos que balancear. Significa que nós vamos ter que multiplicar ela por quanto agora? Se aqui só tem um hidrogênio embaixo, se aqui embaixo só tem um hidrogênio e lá em cima nós temos 2, significa que nós vamos ter que multiplicar então a reação por 2. Então nós vamos de novo multiplicar toda essa reação por 2 e vamos ver como é que vai ficar. Então eu vou multiplicar 2 vezes o hidrogênio, 2 vezes meia molécula de água, 2 vezes o H2O, desculpa, 2 vezes meia molécula de oxigênio e depois 2 vezes a molécula da água. Com isso, ele também vai multiplicar o ΔH. Então vamos multiplicar e vamos ver como é que ficou. Então agora sim, multiplicamos por 2 e ficou 2 hidrogênios, 2H2, O2, ou seja, antes aqui, ó, se vocês olharem aqui em cima, ó, ele tinha 1/2 de O2, só tinha metade. Então pensa comigo, se eu tenho metade
e eu vou multiplicar por 2, metade com mais uma metade vai dar 1 inteiro. Então fica só O2. Sai o valor da frente, não tem mais um número fracionado, fica só O2. E vai ser 2 vezes H2O. Né? A molécula da água antes era só uma, aí agora nós multiplicamos por 2, ele ficou com 2. E o ΔH, que antes era menos 285,5, passou a ser menos 571 kJ. Agora sim, balanceamos as reações, colocamos cada um do seu devido lado, porque se a gente for analisar de novo, ó, nós temos o reagente, que é o 2 carbono e 2 hidrogênios, estão do lado do reagente, já estão multiplicados por 2 toda a reação. Também temos o produto CH4, que está do lado do produto agora, foi invertida a reação. O ΔH, que antes era negativo, virou positivo. Então sim, balanceamos a reação e colocamos todas elas na ordem correta. Agora vamos analisar o que a gente pode cortar. Como é que eu vou retirar todas essas substâncias? Se a gente for observar, aqui ó, as únicas substâncias na etapa ou na reação geral são essas 3 marcadas na reação. Todas as outras elas têm que ser anuladas, elas vão ser consumidas durante a reação. Significa que esses 2 dióxido de carbono que estão aqui ó, do lado dos reagentes, eles vão ser eliminados com esses 2 aqui que estão do lado do produto. E aí eu posso eliminá-los. A mesma coisa vai acontecer com essas 2 moléculas de água que estão aqui do lado do reagente, com essas 2 moléculas de água que estão do lado do produto. 2 menos 2, 0, se anula. E agora aqui ó, nós temos 3 moléculas de oxigênio que está do lado do produto. E aqui nós temos 2 na etapa 2 e uma na etapa 3. 2 com mais 1, 3. 3 menos 3, 0. Então também podemos eliminar os oxigênios. Sobrando para nós somente a reação geral, que seria ela o carbono grafite mais 2H2, que formou para nós o produto que é o C2H4. E aí vem a pergunta, qual é o valor do ΔH? Segundo a lei de Hess, né, o ΔH nada mais é do que a somatória das etapas intermediárias. Então seria ΔH igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Com isso, ΔH1 seria mais 1409,5, o ΔH2 seria menos 786,6 e o ΔH3 seria menos 571. Substituindo, nós temos os valores, vamos retirar os parênteses e aí ficaria mais 1409,5, mais com menos daria menos 786,6 e mais com menos daria menos 571. Lembrando que agora nós temos 2 valores negativos e um valor positivo. Primeiramente, você soma os 2 positivos e soma os 2 negativos e depois diminui do positivo, mantendo o sinal do maior. Fazendo esse cálculo, deu exatamente ΔH igual a mais 51,09 kJ. Bom, chegamos então a um valor e aí podemos definir que se o ΔH é mais 51,09, se o valor da entalpia é positivo, temos então uma reação endotérmica. Então esses foram os 2 exemplos que eu trouxe para vocês nesse vídeo, tá? São 2 exemplos, como eu falei para vocês, o exemplo 1 é um exemplo mais fácil, o exemplo 2 é um exemplo um pouquinho mais complexo. Aconselho vocês a pegar essa semana, assistirem uma ou se possível até 2 vezes, pegar esses cálculos, passar por uma folha ou passar para o caderno de vocês, tá? Porque futuramente nas próximas aulas eu provavelmente vou passar para vocês 2 exercícios, onde eu vou deixar vocês agora tentarem fazer sozinhos, tentarem desenvolver sozinhos e aí depois eu corrijo com vocês novamente. Tá? Então essa é a nossa aula de hoje, espero ter ajudado, espero ter tirado talvez algumas dúvidas que ainda vocês estavam, tá? E se tiverem dúvidas possam vir perguntar, pode mandar mensagem para mim, tá? De preferência manda e-mail ou manda uma mensagem lá na plataforma do Google Sala de Aula, né? Ou pode me perguntar também pelo WhatsApp, qualquer coisa, e aí eu vou ajudando vocês. Então um abraço, uma boa semana e bons estudos para vocês. Valeu!